Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. E neste vídeo vou responder uma dúvida que é muito comum, muito perguntada, né? De quais são os assuntos mais abordados na prova de certificação de OCP. Muitas pessoas, até alunos, não alunos, me perguntam exatamente sobre isso, sobre como ter um direcionamento mais claro sobre como estudar para essa prova de certificação. E a gente vai entrar mais a fundo em alguns detalhes, realmente, para que você entenda realmente qual que é o direcionamento mais correto para você que está querendo descobrir realmente quais são os assuntos mais abordados, beleza? Então, vamos lá para o que interessa. Então vamos lá, pessoal. O que eu queria mostrar aqui para vocês, né? Uma dúvida que eu recebo com grande frequência, né? De quais são os assuntos mais abordados na prova de certificação de OCP. O que a gente precisa ter bem claro, né? Que a prova de certificação do OCP, ela consiste basicamente, para você ter essa certificação hoje, atualmente, né? Consiste basicamente em duas provas, tá? Então nós temos o primeiro exame, tá? Que seria o Administrator 1, tá? Que aí, basicamente, nós temos o exame number, que é o 1Z0082, tá? Então, basicamente, esse é o primeiro ponto que você precisa saber, que são divididos em duas provas, tá? Além do Administrator 1, você tem o Administrator 2, tá? Que aí o Administrator 2, ele é cobrado se você já tem alguma certificação anterior da Oracle, tá? Então, se você já tem, por exemplo, um OCA, um OCP na versão 10, 11 e 12, você pode simplesmente fazer o Administrator 2, que seria a prova 083, para você realmente fazer um upgrade e ter o OCP 19, que é a última versão disponível, tá? Então, muita gente me pergunta quais são os assuntos mais abordados. Primeira coisa, cara, são duas provas, tá? Então, dependendo do seu nível, você vai ter que fazer a prova 1 e a prova 2. Dependendo se você já tem realmente alguma certificação anterior, você vai ter que fazer só a prova de upgrade, que seria o Administrator 2, beleza? Então, esse é o primeiro ponto realmente que eu queria deixar bem claro. E aí, pessoal, o que é importante a gente ressaltar realmente a respeito da prova, né? Quando a gente está falando dessa prova de certificação, ela envolve diversos assuntos, diversos aspectos. Então, essa é uma prova, por exemplo, que é múltipla escolha. Você vai ter 150 minutos para fazer essa prova, no caso seriam 2 horas e meia. O preço dela é $150, tá? Número de questões 90, e você tem que tirar 60% para poder passar. E aí, nós temos diversos treinamentos recomendados, né, para fazer essas duas certificações. A primeira, você precisa ter workshop de administração e introdução ao SQL, tá? Esse é um ponto importante. E rever os tópicos dos exames, né, que são os pontos realmente que são cobrados na prova. O que eu gosto sempre de ressaltar, né? São diversos pontos que você deve estudar para realmente se preparar para essa prova de certificação. E não é um ponto específico que você tem que dar que mais cai ou não, tá? O que acontece? A prova ela vai ser distribuída de acordo com os tópicos que são mostrados aqui no planejamento dessa prova de certificação, tá? Então, quando você vai fazer a revisão dos tópicos do exame, você vai ter aqui, ó, parte sobre entendimento da arquitetura do Oracle Database, gerenciamento de instâncias, gerenciamento de usuários, roles e privilégios, gerenciamento de storage, gerenciamento de movendo data, né? Os dados com algumas ferramentas, acessando o Oracle Database com algumas ferramentas, né? Configurando o Oracle Net Services, configurando Tablespaces e Data Files, gerenciando Undo, e aí depois vem alguns tópicos relacionados à parte de SQL, tá? Mas o que é importante eu te falar? Cara, não tem um assunto aqui que eu vou te falar para você estudar mais ou menos, tá? Você realmente vai ter que dominar todos esses pontos, porque todos esses assuntos vão estar distribuídos pela prova, tá? Então não tem como a gente poder realmente fixar um assunto específico que no caso vai cair mais ou vai cair menos, tá? É claro que alguns pontos aqui eu posso realmente dar um destaque muito maior, né? Que seria essa parte da arquitetura, né? Então, muitas vezes, na arquitetura é um ponto que você realmente vai ter um conhecimento geral ali de quais são os componentes do Oracle Database, tá? E eu te falo que esses componentes são utilizados até mesmo para problemas de performance, para problemas mais avançados, tá? Então, quando a gente está falando da arquitetura, realmente te dá um norte muito grande de como que funciona o Oracle Database, né? Como que o Oracle Database realmente funciona internamente, tá? Então, eu te falo que são um dos pontos fundamentais que a gente poderia estar falando aqui, tá? Mas os outros tópicos também vão cair perguntas, tá? Então, tudo isso vai estar distribuído entre essas 90 questões, tá? Para quem é aluno da DBLCM, é legal que a gente disponibiliza um simulado, tá? Para você ter uma ideia mais ou menos da quantidade de questões que tem para cada prova, para você realmente não chegar tão perdido assim, tá? Então, esse é o primeiro tópico. E aí, nós temos também a prova de administração 2, tá? Que, da mesma forma, ela tem diversos pontos importantíssimos, né?
É um formato de múltipla escolha, ela tem 150 minutos, né? O preço dela é $150, o número de questões é 85, e você tem que tirar 57% para poder passar nessa prova, tá? Lembrando aí que quem deve fazer essa prova de certificação, né? DBAs, é realmente um público mandatório aí, desenvolvedores, arquitetos, DB designers e analistas, tá? Então, realmente é uma certificação que agrega muito na carreira de quem tem contato com o banco de dados Oracle, mesmo sendo DBA ou não, tá? E aqui nessa segunda prova nós temos aqui basicamente os tópicos: gerenciamento da arquitetura multitenant, backup e recovery, deploy, patch upgrades, workshop de administração, new features, tá? Então, realmente são assuntos bem importantes que existem esses cursos preparatórios aqui para que você realmente consiga estar preparado para fazer essa prova. E aí, nos exames, exatamente isso. E na 083 nós temos até mais tópicos do que na 082, tá? Como vocês viram ali, por exemplo, a gente, na 083 nós temos a sugestão, né, de 5 treinamentos para que você realmente consiga estar preparado para fazer essa prova, né? E aí, realmente, os tópicos são mais ainda do que na prova 082. Eu falo muito que na prova 082, normalmente você tem um conhecimento ali para um DBA Júnior, né? Que seria o workshop de administração, mais a parte de SQL, que também é mandatória aí para quem é DBA Júnior. Na parte já, quando a gente está falando do DBA mais nível pleno para o sênior, né? Que seria conseguir a certificação do OCP, aí realmente você vai ter que estudar arquitetura multitenant, que cai primeiro esses tópicos aqui de criação de CDBs e PDBs, gerenciamento, né, dos CDBs e PDBs, duplicate, como que funciona isso dentro da arquitetura multitenant. Existem alguns comandos realmente específicos nesse cenário de multitenant, upgrade de transporte CDBs e regular PDBs, gerenciamento de applications PDBs, gerenciamento de segurança, recovery e flashback, e aí entra depois na parte de backup e recovery, né, que seria RMAN mesmo, o Backup Recovery Workshop, que tem diversos temas, mas exatamente da mesma forma a gente não consegue realmente te falar para você estudar mais ou menos, né? Todos esses assuntos vão ser cobrados, tá? Então, normalmente a prova de certificação, ele vai sortear o número de questões. A prova tem várias versões que elas são atualizadas, né, de tempos em tempos. Então, de acordo com o sorteio que rolar, vai cair um pouco mais, um pouco menos. Mas, de fato, você tem que estar estudando, estar preparado realmente para que você consiga ter o conhecimento para todos esses tópicos, tá? Então, realmente é um assunto um pouco mais abrangente quando a gente fala da prova 083, mas que são assuntos realmente relevantes e fundamentais se você realmente quer dominar o banco de dados número 1 do mundo, tá? Lembrando que o OCP, pessoal, hoje é preparação, até mesmo para quem planeja, por exemplo, em fazer migrações para o ambiente de cloud, para quem desenvolve em cima de banco de dados Oracle, para quem é DBA. Então, sobre tudo que está rolando de mais novo, essa base do OCP, ela é fundamental, tá? Eu considero aqui realmente que você não vai conseguir, por exemplo, ser um bom desenvolvedor se você realmente não... Você não vai ser um bom desenvolvedor se você realmente não conhecer banco de dados, tá? E se você está desenvolvendo em cima do banco de dados Oracle, cara, é fundamental realmente que você tenha total conhecimento e domínio de como explorar o banco de dados Oracle com a maior eficiência possível, tá? Então, essa é a minha recomendação para você, cara. Se você quer saber quais são os assuntos mais abordados, normalmente as provas, elas são sorteadas as questões. O nível de questões de cada tópico, ele normalmente é bem distribuído e balanceado, tá? Então, não tem essa questão de a gente conseguir estudar mais ou menos um assunto específico. É importante que você se prepare realmente, porque todos os tópicos são importantes na administração do banco de dados, né? Não adianta nada você realmente estudar mais de administração e não estudar nada de SQL, estudar mais de backup e não estudar nada de multitenant, tá? Então, muitas vezes, essa conta vai pesar muito durante a prova de certificação, e pode ser que você não seja aprovado se você tiver realmente muito deficiente em alguns pontos, tá? Então, normalmente, a prova ela é bem balanceada para que você realmente consiga ser um profissional completo. Esse é o objetivo da Oracle, né? A gente já está falando desse escopo da prova de OCP, que é o Oracle Certified Professional, tá? A gente sempre fala da versão 19C, que é a última versão disponível, mas é importante realmente que você esteja preparado de forma balanceada para que você realmente consiga estar à frente de grandes projetos, assumindo grandes projetos, para que você realmente seja um profissional disputado no mercado de tecnologia, beleza? Então é isso, pessoal. Estou deixando aí para vocês algumas dicas, tá? Essa é uma pergunta normalmente que chega bastante aqui para mim. Quais são os assuntos mais abordados na prova de certificação? E eu recomendo que você acompanhe o canal da DBOCM, que você acompanhe os workshops gratuitos que a gente tem feito, para que você realmente esteja preparado
para que você realmente coloque a mão na massa, para que você realmente consiga ter excelentes resultados e seja aprovado. Beleza? Para quem é aluno, a gente consegue ajudar mais ainda, né? Com uma videoaula para cada tópico que cai na prova de certificação, com simulados, com materiais complementares, com sessões de tirar dúvidas. Então, para quem é aluno, realmente aproveite aí ao máximo os grupos de interação de alunos para que você realmente consiga atingir os seus objetivos, beleza? Então, respondendo finalmente essa questão, quais são os assuntos mais abordados? A prova ela é bem balanceada para que você não tenha pontos fracos, e todos esses assuntos, todos os tópicos são muito importantes, então é importante que você se prepare realmente da forma mais eficiente. Não tem fórmula mágica, não adianta a gente querer pular etapas. Todos esses passos são importantes para que você realmente seja um profissional completo, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua participação. Se você está gostando desses vídeos, dá um like aqui embaixo nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, encaminhe para 3 amigos para que a gente consiga levar essa mensagem para mais profissionais, beleza? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!